Estamos começando mais um Singularidade, episódio 43. Hoje temos convidados especiais aqui. Eu sou o Guilherme Barros e estou aqui com Bruno Domingues. E Luiz. E aí, beleza? O Luiz vocês já conhecem de outros carnavais aí. Já veio aqui comentar algumas coisas polêmicas, como sempre. Que ele é lá da geografia, né? Um curso... né? Esquerdista. Uma frase do geógrafo: a geografia serve primeiramente para a guerra. Olha aí, hein? Olha aí. Já com polêmica, né? E o Bruno, ele é de outra área, é da área de humanas também, mas é da biologia, né, Bruno? É, biologia. Na verdade, não é bem humanas, é um negócio meio transitado. Então. Esses dias eu tava vendo um meme lá, o pessoal falando, eu fui cursar biologia, cheguei lá, tinha matemática, e aí, como que fica? Na verdade, biologia tem tudo de pouco, né? Tem ciências da natureza, tem ciências exatas, tem ciências humanas, porque eu fiz licenciatura, né? Então a gente não foge da humanas, ainda bem. Uhum. Então é bem complicado. Eu particularmente sofro muito com matemática, então, aquilo, você gosta muito de ciência, mas tem sempre a matemática que te barra ali, né? De um jeito ou de outro. Vocês têm esse problema também com a matemática? Tem. O primeiro ano da biologia é só matemática, praticamente. Para começar bem, assim, fazer aquela seleção natural, assim... Para dar aquele susto, né? A geografia é mais ou menos o mesmo ponto. Por exemplo, a geografia que eu faço da UEMP, ela é mais voltada para ciências humanas. Mas se você for fazer a geografia da UEL, ela é completamente voltada para exata. Tanto que na UEMP, a geografia pertence ao campo, né, que fala, da humanas. E lá na UEL não, já é da exatas. Caramba! Só que eu descobri que acho que isso aí a gente não pode esquecer nunca, que é a fórmula mágica da matemática. Olha aí. É a regra de 3. Regra de 3? Você usa em tudo. Resolve qualquer problema. Qualquer coisa. O que aparecer. Chega na prova, tem alguma coisa da geografia, tem alguma coisa lá que tem matemática lá na área da cartografia, eu nem lembro o que é, eu só faço a regra de 3 e acerto. Pronto. Não, continua o Luiz com a regra de 3, vai pro concurso com a regra de 3 também, porque é o que tem. É bem por aí mesmo. Então, Bruno, por que você escolheu a biologia? Olha, na verdade, escolher a biologia foi, vamos dizer assim, foi fruto do acaso. Ou a biologia te escolheu? Foi mais ou menos a biologia me escolhendo, né? Eu decidi fazer biologia já no período de inscrição do vestibular. Eu terminei o ensino médio, fui pro técnico, saindo assim, não, eu vou ser professor. É isso que eu tinha em mente. Uma carreira em mente. Mas aí, professor do quê que eu vou ser? Eu não sei. Aí eu comecei a estudar pro vestibular, né? Fui vendo que eu gostava e acabei me apaixonando pela biologia. Então eu falei assim, não, acho que eu vou fazer biologia. Eu não sei quase nada de biologia, mas vou fazer pra aprender. E foi. Terminei agora. Terminou e você tá atuando já no ramo de biologia? Olha, eu atuei durante a graduação com aula mesmo, né, do PSS e tudo mais. Agora eu tô só esperando chamar o PSS e estudando pro concurso, mas assim, atuando ainda não. Então você vai pra dar aula mesmo? Pra dar aula? Corajoso. Não, quem sabe ainda arruma alguma coisa, campo, né? Que é o sonho de todo biólogo, né? O Luiz também quer dar aula, né? Com certeza, vamos mudar esse povo, né? Vamos doutrinar, né? Já que eles sabem que a gente faz tanto isso, vamos transformar isso. Já que estão, né, acusando, né? Seja... Mas eu acho isso fantástico que ele comentou, que ele se apaixonou pela biologia. Eu acho que isso que acontece, pelo que eu escuto história, com a maior parte das pessoas que vão fazer licenciatura. Quem vai fazer licenciatura, o foco da pessoa sempre é dar aula. Então ela tem um interesse em dar aula. Só que ela quer dar aula, ela não sabe do quê. Aconteceu no meu caso também. Aí você vai, e em outras pessoas que já me contaram, você vai descobrindo qual que é o seu campo, onde você quer ir. Aí quando vê, você acaba se apaixonando pela sua matéria, pela biologia, pela geografia, pela matemática. Tem uns que são meio loucos, né? Tudo bem, nada contra. Tem, nos Estados Unidos, a faculdade lá é meio diferente, né? Porque você começa, tipo, a base para todas é uma só. Então,
Você pega um pouco de todas as áreas, aí depois você vai escolher o que você quer. Talvez isso seja uma vantagem, né, em relação aqui. Porque aqui você já tem que ir direto e de repente você não gosta do curso, aí você não tem muito essa opção de alternar entre um curso e outro, né? É bem... É uma das coisas que contribui para a evasão, né, na universidade. Sim, com então, certeza. O pessoal pega e faz o primeiro ano, daí vê que não é aquilo, sai, né? Uhum. Não é vantajoso para a universidade. Quantos aí não pensam em desistir, né? Chegando na metade do curso, aí não sabe se desiste ou se vai pra frente só pra terminar a faculdade. É um negócio meio... Eu mesmo, quando eu tava na metade da faculdade, eu já... não é bem por aqui que eu quero seguir, né? Dá pra voltar agora? O que eu faço? Mas aí fui concluir, né? Mas é meio que... Entre essas dúvidas aí, a gente termina a faculdade. Complicado, né? O sistema de educação do país é cheio de falha, né? Do início ao final, do comecinho, desde as crianças pequenas, até a universidade, até depois da universidade, né? Sim. Que acaba até sendo muito desvalorizado as pessoas que têm diploma também, sabe? Em alguns outros cursos, em algumas outras áreas. Que eles falam, mano, todo mundo tem esse curso e tal, tipo a educação física, e a prova do preconceito também é as pessoas que fazem, vamos entrar na educação física, que fazem a educação física e que se sentem desvalorizado pelo próprio curso lá. Porque muitos dos que estão lá pensam, fazer educação física pra chegar na sala de aula e dar bola pra eles jogar, sabe? Para as crianças jogar, ficar de boa. Já tá acomodado desde... E eu, pelo menos, tive o prazer de conviver no Projeto Esperança com grandes profissionais. Não eram formados, acho que era formado já, mas ele sempre falava, ele criticava completamente esse estilo de desvalorização, sabe? Porque se você for pegar a fundo o curso dessas pessoas que são desvalorizadas, é muito difícil, eu não conseguiria fazer. Eu puxo para esse lado também. E a educação, no Brasil, ela está cheia de problemas. Começar pelo que eu coloco como principal, que é a falta de valorização do professor. Eu vejo muito isso que você falou na educação física, mas vocês que estão dentro ali, vocês conseguem ver também em outras áreas, por exemplo, na geografia ou na biologia? Né? Na geografia tem aquele negócio, né? Para ser professor, você só dá aula? Eu achei que isso só acontecia com a música. Não, você só é músico? Não, olha lá, tá vendo? É desvalorizado pra caramba. O Brasil tá desvalorizado. Tem o pessoal de pedagogia também. O pessoal de pedagogia enfrenta também sérios problemas que eles falam assim, mas é um curso, né, pra criança, você vai dar aula com criança. O pessoal tem um certo preconceito também com professores do ensino inicial, né, infantil, educação infantil. Acho que o professor não tem o mesmo mérito que o professor dos outros níveis, fundamental 1, 2, ensino médio. Então tem esse problema também do preconceito com os níveis de professores também. E o contrário, né? A base que é muito importante, porque é dali que vai, né? Pois é. Você pega uma criança que não conseguiu aprender a base, como é que você vai ensinar biologia para ela depois, né? Fica muito complicado. Exatamente. Ou ensinar matemática, que seja qualquer seja a outra área, mas o pessoal não enxerga isso também, né? Eu sofri muito com esse problema. Acredito eu que seja pela base ter sido muito fraca. E aí eu me perdi. Chegou uma hora que eu me perdi na matemática. Que, tipo, o professor tava falando e eu não entendia nada. Então, e só foram me jogando pra frente. Vai indo aí. E eu nunca repeti um ano na escola. Então, acho que é a prova de que o sistema não... É falho, né? Tem que rever isso aí, né? Porque não tá muito certo. Aconteceu uma vez, em um ano, que eu fui muito mal em matemática. Mas muito. Tipo assim, minha nota chegou a ser 30. Uhum. Mas o que aconteceu? Comecei com uma professora, e essa professora, ela pegava sempre muito no meu pé. E olha, ela pegava mesmo. Falava, por que você não... Você sabia isso aqui? Eu sei que você sabe. Foi falta de atenção e tal. Essa professora acabou saindo. No meio, acho que deu 2 meses, ela saiu. Ela já tinha me dado aula antes e começou 2 meses. Aí, do nada, vem outra professora com uma metodologia toda diferente. Aí já mexeu com a minha cabeça tudo
completamente, eu já tinha falta de atenção, já não prestava mais atenção ainda. Aí minha nota foi pro chão. Aí chegou outra professora para substituir essa professora que não era do começo, ou seja, 3 professoras em um bimestre. Aí essa professora no outro bimestre, ela, não sei o que ela fez comigo lá, ela cobrou de mim, aí consegui tirar a nota, tanto no dia que ela me colocou um medo. Ela chegou num dia, ela estava entregando as provas, ela chegou com a prova e falou assim, olha, você estudou para a prova? Aí eu peguei, passei a mão na cabeça assim, falei assim, mas eu estudei. Ela, ainda bem, deu pra ver. Daí eu lembro que a prova valia 50, eu tirei 45. Uhum. Mas, entrando dentro do contexto, é essa mudança de professor também. Sim, também atrapalha muito. Atrapalha demais. A diferença de metodologia que cada professor tem, a atenção que cada professor tem com o aluno. Tem aquele professor que gosta mais de ser o explicativo para a sala inteira. Tem um que é difícil, mas atende individualmente, tenta atender individualmente. São diversos tipos de professores. A gente vê muito naquele filme, não sei se o Bruno chegou a ver, aquele filme que a gente passou para as crianças lá no projeto, que era da professora do ensino médio lá, que conseguiu recuperar a turma, né? E depois da sequência. Então a turma se apega ao professor mesmo, né? E não quer mudar, né? Porque já está acostumada com aquilo. E ela consegue dar sequência melhor nas matérias e tal. Bom, então, além de dar aula, Bruno, tem outras áreas aqui que o biólogo pode atuar? Olha, o campo da biologia ele é um campo muito vasto, que eu comecei falando, então a gente estuda muita coisa, então a gente acaba também englobando muitas outras áreas. Então, já o próprio Conselho de Biologia já afirma que a gente pode atuar desde a área ambiental, aí são vários tipos de profissão dentro da área ambiental, você pode atuar também na saúde, e além da saúde tem a nova área, assim, não nova, mas assim, que está mais falada agora, que é a biotecnologia. Dentro aqui do Norte Pioneiro e do Norte do Paraná, de opção, a gente tem as secretarias de meio ambiente, que tem de todas as prefeituras, né? No caso aqui em Jandiraí, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Então, o secretário, ou ele pode ser biólogo, ou ele pode ser agricultor, então fica nessa transição. Também tem os sistemas de água, que também contrata biólogo. Além disso, tem o IAP também, que tem várias sedes em vários locais, então acaba tendo aqui também no Norte Pioneiro. Tem também, se eu não me engano, uma empresa que ela é especializada em plantas de reflorestamento, que ela está sediada em Londrina, se eu não me engano. Então, também tem biólogos que atuam nessas áreas. E, além de tudo isso, você também pode trabalhar colaborando em pesquisa na universidade, né? Uhum. Aqui na nossa região, mais é pesquisa em peixe, né? Então, às vezes, vai pesquisar parasita em peixe, ou a influência de alguns peixes em algumas barragens, ou a influência da própria barragem com a biodiversidade de peixe na região. Então, são essas opções que tem por aqui, né? Entendi. Então, a pesquisa, ela acontece basicamente nas universidades, então? A pesquisa basicamente nas universidades. Empresas, assim, que tem só... Empresa, assim, especializada na pesquisa em biologia, que é muito difícil aqui na região. Aqui mesmo, não, aqui não. Igual eu já citei em outro programa, acho que o Luiz estava também, que eu vi a reportagem, né, do Marcos Pontes falando sobre a iniciação, né, na pesquisa científica, né, que ele quer trazer isso porque acho que é quase inexistente, né, a pesquisa científica, sei lá, se comparado com os países, né, de maior relevância aí na ciência. Então, acho que é importante, né, trazer essa pesquisa para cá, né? É importante porque quando você traz a pesquisa, você também, automaticamente, você melhora a qualidade de vida da população. Então, às vezes, tem setores que você pega uma defasagem muito grande, você traz a pesquisa, ela acaba melhorando. Isso falta muito para a região, né? Inclusive o Norte Pioneiro do Paraná é uma das regiões mais pobres do Paraná. E é pobre porque falta alguma, vamos dizer assim, investimento na própria infraestrutura do local. Sim, sim. Né? Inclusive, teve em Jacarezinho uma pesquisa. Ela é uma empresa, ela veio para Jacarezinho para desenvolver uma pesquisa sobre o Aedes aegypti. Ela trouxe uma ideia bem inovadora para a região, né? Ela teve várias pessoas que foram trabalhar, então ela contratou biólogo, outras áreas também, para desenvolver uma pesquisa. Então, durante esses 4 anos da faculdade, foi a única empresa que teve esse viés de fazer isso na região.
né? E foi interessante. Se tivesse isso mais na região, então você tinha bem mais envolvimento, né? Mas, infelizmente... Até para a formação do profissional, né? Acho que é muito Sim, importante. com certeza. Tem, no caso da geografia, dentro da... puxando um pouco pro meu lado, tem muita barreira na hora de se fazer pesquisa, de se escrever um artigo, porque não tem apoio. Não apoio só de alguma empresa vir ajudar, mas, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, isso você precisa de dados da prefeitura. Muitas vezes a prefeitura se nega a dar qualquer tipo de dado, porque ela pensa que você vai usar para criticar e vai acabar atrapalhando o governo dela. Então, vão me expor aqui, né? Eu não faço. Além de todas as barreiras impostas, tem mais essa ainda, que é do campo político. Pro lado da geografia também, acho que da biologia também deve ter algum ponto. Porque eles nos barram de fazer a pesquisa. Por exemplo, minha professora estava coordenando uma pesquisa sobre violência e ela estava fazendo uma pesquisa, então, no cemitério. Ela foi proibida de entrar. Não deixaram. Aqui você não entra. Sabe que nível que é isso? Você não vai entrar aqui. E pronto, e não entrou, porque não deixaram. Porque a pesquisa dela ia acabar fazendo alguma... Ela ia publicar e ia ser uma crítica à prefeitura. Imagino. É loucura. Porque dados é uma coisa muito, muito poderosa, né? Você, com aqueles números que você pega, você pode expor grandes deficiências no município, né? E ver o que tá acontecendo aí, que tá chegando verba aí e não estão resolvendo o problema, né? Então é um negócio, né, muito, muito poderoso mesmo. Imagina como deve ser difícil. Além também de político, econômico, também tem uma barreira burocrática também. Eu tive uma amiga durante a graduação e ela ia fazer o TCC dela na área da paleontologia. Ela reside lá em Ribeirão Claro, e Ribeirão Claro é um local assim que tem muito material para paleontologia. Então o pessoal geralmente tenta buscar lá. E ela tentou, ela fez toda a papelada, ela fez todo o projeto, enviou, mas o órgão competente para conseguir aprovação, ele enrolava muito tempo, sabe? Então era meses e meses de burocracia e ela por fim não acabou fazendo a pesquisa dela lá, que ia ser bem interessante porque é fóssil, né? O pessoal adora um fóssil, né? Mas não deu por causa realmente da burocracia que foi muito, assim, imposta e ela não conseguiu vencer essas barreiras. Então, a gente também tem essas dificuldades, porque você pensa, não tem um órgão direto para paleontologia aqui na região, então você tem que deslocar para um órgão mais longe. Aí então, já demora, né? Demora, então. Imagina as filas que tem, né? Então, e provavelmente tem vários e vários projetos que você poder desenvolver na região, você não consegue por causa disso, né? Falando um pouco do norte do Paraná, norte pioneiro aqui, que o Bruno tocou que é uma região muito pobre, isso dá por um fato também, que o nosso Paraná, ele é muito tradicional. E quando se fala no Paraná tradicional, eles só consideram paranaense, sabe? Aquela pessoa branquinha mesmo, sabe? E que reside lá para Curitiba, Cascavel. E para o norte do Paraná, eles têm um preconceito demais por um fato. Que pra gente é mais fácil se deslocar pro estado de São Paulo do que para Curitiba. Então, eles, mais antigamente, existia muito mais que isso. Agora a gente vê tentando trazer mais cursos para cá, desenvolvimento da universidade e tudo. Mas antes era muito mais. Tanto que eles foram meio que obrigados a meio que incorporar o norte com a criação da rodovia do café. Porque a gente estava começando a ganhar muito dinheiro, essa região com café. Só que a gente não levava para Cascavel. Para Cascavel não, para Paranaguá, que é o porto. A gente levava para Santos, que era muito mais fácil. Ou seja, o dinheiro estava indo para onde? Para o estado de São Paulo, não para o Paraná. Então eles meio que se viram obrigados a abrir um caminho, sabe, para levar a gente até lá. Tem que aguentar essa gentalha aí. Sabe? Vamos suportar. É bem nesse ponto. E entra pelo lado dos governadores também. Grandes governadores que passaram por aí, eles se preocuparam com aquela área, em desenvolver aquela área, a região tradicional do Paraná. O norte, o que é norte?
Mais ou menos o que acontece com o Brasil. É. Então. Você vai indo pro sul, né? Vai acontecendo uns desvios aí, pessoal meio que não sabe meio da história aí do país, né? O sul é meu país, né? É meio complicado esse negócio aí. Tinha uma professora que falava pra mim assim, falava pra sala inteira, né? Que o sul é a desgraça desse país. Eu fico com essa, porque toda vez que quer fazer um desenvolvimento, é sempre o sul que atrapalha. Ela falava assim que se o sul se separasse do resto do Brasil, ia ser uma beleza pro Brasil. Um alívio. Graças a Deus foram embora. É bem complicado. Ô Bruno, você conhece o termo biohacking? Ou biohacking? Eu não sei como. É o biohacking mesmo. Uhum. Olha, assim, é um termo assim bem novo, assim, que eu acho, assim, pra mim, assim, escutar esse termo. Mas os biohackers, na verdade, são algumas pessoas que elas buscam meios alternativos para produzir pesquisas deles. Então, geralmente são pessoas que eles não são vinculados a instituições. Então, por exemplo, grandes empresas de pesquisa, a indústria do agronegócio. Então, são pessoas que não se envolvem e eles usam o slogan de faça você mesmo a ciência. Então, você pode fazer na sua casa, né, ou em outros lugares mais fáceis e mais acessíveis. E também utilizando recursos que são mais baratos. Então, geralmente, esse pessoal eles fazem pesquisa que é geralmente na área da biotecnologia mesmo. Então, eles fazem desde, vamos dizer assim, uma modificação de uma estrutura de bactéria, por exemplo, para benefício de alguma coisa alimentícia, alguma outra coisa, ou até umas coisas bem mais assim diferentes, que são umas coisas mais diferentes, bem mais diferenciadas, que são vencer barreiras biológicas que o corpo tem em prol de um benefício, né? Ou seja, vamos dizer assim, tentar ajudar uma medicina alternativa para alguma coisa utilizando da tecnologia ou de outras coisas também que não são tecnologias, né? Eu vi até uns kits, né, que o pessoal compra pela internet, aí chega e você começa a mexer lá nas células e não sei o quê. Eu, como um grande fã de ficção científica, né, já pensei, isso vai dar merda, né? O apocalipse zumbi vem aí, hein? Isso não vai dar certo. Você acha que tem algum perigo de, sei lá, por exemplo, a pessoa fazer um vírus ou um negócio catastrófico assim em casa ou não? É só a minha imaginação que é muito fértil mesmo. Olha, pelo menos o pessoal tá mais atento àquelas coisas mais fantasiosas, né? Naqueles chips implantados e tudo mais. Sim. Uhum. Só que, na verdade, o que mais me assusta mesmo nessa história toda, que o pessoal leva a sério, é que o pessoal tá fazendo cultura de bactéria em casa. Fazendo em casa, esse tipo de coisa. Pode parecer uma coisa meio inocente, né? Tô mexendo com bactéria, mas é questão de alimentação. Fazer um iogurte diferenciado aqui. Meu Deus. Né? Fazer um iogurte diferenciado. Mas a bactéria, ela tem um DNA que ela é muito suscetível a mutações, sabe? Ela é muito fácil, não vou dizer muito fácil, mas é bem mais fácil você mutar o DNA de uma bactéria do que um organismo um pouco mais complexo. Então, eu não vou dizer pra você que não pode dar alguma coisa errada. Eu posso ter esperança, então? Eu posso ter esperança de dar alguma coisa errada. Porque geralmente a pesquisa ela é feita em laboratórios, é uma coisa controlada, o ambiente é controlado. Então, se der alguma coisa errada, eu tenho como destruir aquilo que eu fiz. Agora, imagina na tua casa, né? No teu quintal, na tua garagem, na sua sala. Tem que tacar fogo na casa. Então, aí depende, porque tem organismos que resistem a calor muito alto, né? Olha então, o perigo, hein? Olha, meu Deus do céu. Né? Quem sabe a gente tem um The Walking Dead ainda. Então, vamos esperar. Já faz os planos aí, ó, pra sobreviver no apocalipse. E você falou que são pessoas independentes, né? Então, sim. Eu não sei se são cientistas independentes ou, eu que comprei um kit e tô lendo nos fóruns da internet e tô mexendo no negócio e vai, sei lá, causar um grande dano. Olha, eu acho que o início do projeto acho que era para ser pessoas tipo cientista. Não tenho muito dinheiro, não estou empregado numa empresa, mas eu quero fazer biologia, então deixa eu fazer na minha casa. O que é muito interessante, né? Essa seria o legal. Né?
Mas, infelizmente, você sabe como são as coisas, né? Moda pega, né? O pessoal quer fazer, né? Meu E Deus. acontece. Então, qualquer pessoa tem acesso. Pelo que eu tava dando uma olhada depois, existe algumas empresas já que elas mesmas fazem um kit, assim, tipo um mini laboratório pra você e vendem, né? Então, se ela vende, é pra qualquer pessoa. Se você tem um pouco de dinheiro, você vai lá e compra, faz seu kit, monta seu laboratório, entre aspas, em casa e manda ver, né? Meu Deus. Que perigo. Meu Deus, é mais ou menos isso. Bruno, fica aberto para o Luiz responder também. O que vocês acham de fake news que vem sendo espalhadas aí e é seguida ainda por uma grande parte da população, como essa campanha anti-vacinação, né, que é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Terra plana e por aí vai. Eu deixei o terra plana aqui por conta do Luiz. Tem uma resposta genial. Sabe por que a Terra é plana? Porque ela se chama planeta. Se ela fosse redonda, ela se chamava redondeta. Redondeta, legal. É genial, velho. Tá refutado aí os argumentos. Gente, mas eu não acredito que vocês não acreditam na Terra plana. Como assim? Capaz! Esse lance da anti-vacinação é um negócio preocupante, ao meu ver. Sério, muito sério isso. Seríssimo, na verdade. As fake news acontece dessa forma. O principal prejudicado é a população mesmo. Eu não tenho muito sim para falar, mas dentro da vacinação a gente tem que ter muito mais, assim, uma forma de combater isso aí é ter muito mais conscientização, né? E eu acho que também poderia ser feita uma forma de combater isso aí. Essas fake news como uma conscientização das pessoas também ficar sabendo como que é uma fake news. Porque, olha, eu já vi pessoa colocando notícia que era de 2014, colocando como se fosse atual. Sim. Sabe? Isso aí tem de monte. É comum já. E eu não, olha, sinceramente, o negócio do Facebook de denunciar, eu nunca vi funcionando. Então. Porque o que eu já denunciei, o tanto de coisa que eu já denunciei no Face, eu acho que é ineficaz. Eles te dão um feedback depois que você denuncia? Eles só... Tipo, analisamos aqui e corresponde? Nada. Não? Nunca retornou, não. É interessante. Porque muito fraco. E no Facebook, nas redes sociais, onde mais se vê isso. Tanto da vacinação, graças a Deus, eu nunca vi ninguém falando mal da vacinação. Eu nunca. Mas que tem. E muito. Mas tem, né? Eu queria dizer o mesmo do Luiz, mas eu já ouvi. Infelizmente, eu já ouvi diversas reclamações sobre vacina. E o filho que paga o pato, né? Coitado, não tem culpa alguma. Eu só vi um tipo de reclamação. Que é aquela lá assim, nossa, eu tomei uma vacina de gripe e peguei gripe. Tá com gripe, pegar? Não, eu não vou tomar uma vacina de gripe, não, pegar gripe. Então, né? Eu estava bem até ontem, agora eu não estou mais. Foi culpa da vacina. A vacina me trouxe a gripe? Como assim? Mas essa história da vacinação, ela na verdade, ela já é um pouquinho mais antiga. Eu fiz meu TCC na área da divulgação científica, então o meu objeto de pesquisa foi o YouTube. Então eu pesquisei alguns canais que eles já eram próprios para isso. E tinha vídeo já de 2016, um pouco mais antigo, falando sobre a questão da vacinação. Do pessoal que já estava espalhando algumas notícias sobre a vacina fazer mal. E depois eu fui dar uma olhada por que isso começou, e o Brasil tem aquela mania de imitar os Estados Unidos, né? Tudo que é dos Estados Unidos é legal. Isso começou lá nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos teve um pesquisador bem mal intencionado por uma empresa farmacêutica, que essa empresa, vamos dizer assim, financiou os estudos que foi tendencioso, e ele ligou a vacina ao autismo. Então ele publicou um artigo dizendo que a vacina causava autismo em algumas crianças. Isso geralmente teria na população, né? Assim, como assim? Eu vou vacinar e meu filho vai ter autismo, então não vou vacinar mais. E claro que outros pesquisadores não satisfeitos com isso foram lá e fizeram pesquisa e comprovaram que não tem ligação nenhuma com vacinação e o autismo. Só que depois que você acendeu um alarde na população, ela nunca para. Então ela sempre fica procurando alguma coisa. E isso chegou no Brasil. Chegando no Brasil, aqui no Brasil a gente tem um grande problema na questão da enculturação científica. O pessoal não tem contato com a ciência, que realmente quer ciência, que realmente quer pesquisa.
E o pessoal tomou pra si, né? Falou assim, não, então a vacina também faz mal, então não vou tomar mais, não vou acreditar. E realmente foi o que aconteceu, porque as últimas campanhas de vacina mesmo, você teve assim baixíssimas procuras para vacina. Inclusive algumas doenças voltaram a ter casos no Brasil. E até a vacina da gripe o pessoal não foi procurar para tomar, né? Então é um negócio muito preocupante. É complicado mesmo. Até o YouTube tomou medidas, né, para evitar, porque eles chegaram à conclusão que essa coisa da terra plana e tal começou lá, né? Então a gente viu essa semana mesmo vários canais perderam a monetização, né, que espalhavam fake news. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, meu Deus. Nando Moura, a galera desse nível aí, Deu né? mimimi. O Nandinho perdeu a monetização do canal, porque eles espalham fake news aí na cara dura mesmo. É coisa muito séria. Você publicar notícia falsa. E eu vejo muita pessoa que tem universidade, que é formado, sabe? Que tem uma certa consciência. Não é um inocente. Que acredita nas fake news descaradamente. Qualquer uma que seja. Seja do lado da vacina, seja do lado A do governo, seja do lado B da oposição. Tem fake news de tudo que é tipo para você escolher. E o que me assusta são essas pessoas que também têm um certo conhecimento, divulgar essas fake news também e defender. Sim. Tem gente que defende, mas defende ferrenhamente. Você tá errado e pronto. Não, mas eu estudei isso na faculdade. Mas que faculdade? Só faculdade de esquerda. Sabe? Umas coisas que você escuta que você tem vontade de bater em certas pessoas. Eu tenho vontade de bater em certas pessoas. Calma, Luiz. Ou eu pego e uso meus professores como referência. Não, mas seus professores não sabem nada. São todos os doutrinadores. Não, mas eles não entendem o que vem por trás de toda a pesquisa deles e o que você está aprendendo na faculdade. Ninguém é obrigado a concordar com nada que está lá. Por isso, agora, você quer discordar? Prove isso, vai que lá, você está errado. vai atrás. Né? Por exemplo, nos casos da fake news na época da eleição. Sempre quando tinha aquelas fake news e me divulgavam aquela fake news, eu até procurava publicar alguma coisa que falasse, isso aqui é verdade. Uhum. Só que as pessoas tinham a cara de pau ainda de falar assim, não, mas isso aí é da Globo. A Globo não, a Globo mente, mas o 264.news. Não sei o quê, tá certo. Claro. Sabe? Aquele site que não sei umas nem de onde páginas que existe. você nunca viu e surgiu do nada. Portal direita, não sei o que lá. Um negócio meio assim, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o pensamento científico em si. Porque quando você tem o pensamento científico, você já vai pensando que está errado. Desde você é um pesquisador até a notícia. Você vê aquilo e... Opa, como assim, né? Eu tenho que pesquisar, ver se aquilo tem algum fundamento, né? Então, você não pode sair espalhando qualquer coisa aí só porque ou você gosta ou você é a favor de, sei lá, de antivacina ou de certo candidato. Então, você tem que ter uma pesquisa antes, né? Pra ver se aquilo faz sentido, né? Não é uma conspiração ou sei lá o que, né? O princípio é esse. Você não publica uma hipótese sem antes você ver se aquilo realmente tem como eu ligar com outras coisas, se tem como eu realmente comprovar aquilo, né? Mas o pessoal só vai propagando, entendeu? Só vai propagando. Vai jogando a merda aí no ventilador. Sem critério nenhum. Fora as fake news que são financiadas, né? Tem muitas fake news financiadas aí. Uhum. O último golpe foi aquele decreto chamando os homens de 18 a 60 anos para treinamento militar. Olha aí. Porque a gente estava em iminente conflito com a Venezuela. Meu Deus do céu. Logo foi desmentido, tudo, sabe? Pouca pessoa acreditou, mas
Tipo assim, virou piada até. Uhum. Tem coisa que eu gostaria que fosse fake news também, viu? Tem umas declarações aí do governo que podia ser fake news isso aí, né? Mas é a realidade, e aí? Como é que faz? Dentro das fake news e puxando um pouco pro meu lado, do lado dos professores, o que eu tenho medo é que com essas fake news que são lançadas da educação, parece que quem é o inimigo número 1 da educação é o professor. Isso assusta. Eu pelo menos que estou fazendo a minha licenciatura, eu penso mais de uma vez agora antes de fazer, será que eu concluo esse curso? Porque é doutrinador. O negócio da ideologia de gênero é muito confundida. Eles não entendem o que é. Como que é o... Aliás, Bruno, vamos fazer um episódio sobre isso, hein? Pode chamar que eu tô à disposição. A educação sexual, eles colocam do jeito que os professores estão ensinando o aluno a colocar camisinha no pinto de alguém, no pênis de alguém. Assusta. Mamadeira de piroca, né? Por aí vai, né? Eles não entendem que levar uma banana pra escola já dá trabalho, você entendeu? Imagina fazer isso. É muito... Sabe? É aquela frase, né? A pessoa, pra falar sobre educação, pra mim, ela tem que ser colocada numa sala com 40 alunos, sabe? Pra ela ver como que é aquilo lá. Passar pela graduação inteira, sabe? Fazer tudo que o professor faz antes de começar a dar aula. E principalmente, passar o tempo, a hora vaga que o professor passa, preparando a aula, pensando no que vai fazer. E também ter os seus planos frustrados quando você prepara uma aula foda e seus alunos destroem ela em pouco tempo. Segundos. Segundos, tá tudo acabado. Foi tudo por água abaixo. Então, tá indo de uma forma que com essas fake news sobre a educação, sobre os professores, que se você transformar a escola se você militarizar a escola, tá resolvido os problemas. Pronto, acabou. Se você cantar o hino nacional antes de começar, a escola inteira, o mundo inteiro, o Brasil inteiro vai virar patriota, né? Até uma vez numa conversa com o Bruno, eu falei pra ele, eu sou mais patriota que muita gente por aí, porque eu tenho vontade de me formar e contribuir pro Brasil. Essa é a minha vontade. Eu não tenho vontade de sair daqui e ir pra outro lugar. Minha contribuição tem que ser aqui. Sim. E outras pessoas que se dizem patriotas, mas bate continência pra bandeira dos Estados Unidos. Então. Mas é porque tudo dos Estados Unidos é melhor, né? A gente não é nesse nível ainda. A gente importou até o Trump, né? A gente tem nosso próprio Trump. Tropical. Mas essa desvalorização é a mesma questão de espalhar fake news sobre a ciência. O pessoal que está criticando a ciência é um pessoal que nem se incomodou em fazer parte dela, estudar ela, fazer parte daquela cultura. O pessoal simplesmente fala aquilo que acha que é certo. Então, a Terra é plana. O pessoal fala que a Terra é plana. Mas quais são as comprovações que você me dá? Então, quer dizer, o pessoal fala que a Terra é plana pra, por exemplo, falar que a NASA engana todo mundo, que qualquer agência espacial engana todo mundo. Né? Que aquelas publicações de artigos são todas mentirosas. É genial isso, cara. O cara quer... Você foi doutrinado pelo seu professor, você não pode falar essas coisas não. Né? Com certeza. Você tá errado. Então, é complicado essas histórias, sabe? Vai falar mal da vacina... mas a pessoa que fala mal da vacina geralmente é uma pessoa que já foi vacinada de quando era pequena, né? Então, provavelmente, ela não enfrentou várias doenças porque ela foi vacinada. Ela já tá segura, né? Ela já tá segura e ela vai falar dos outros, né? E não são só isso, são várias coisas que o pessoal vão mentindo pra desacreditar a questão da própria ciência, né? E tem também, além dessas outras, tem a contra pessoas específicas, que acabam causando até morte. Em casos assim menos, como que eu posso falar? Menos propagado, por exemplo, em vilas, que, por exemplo, fala, tal pessoa fez isso. E há casos dessa pessoa ser linchada. Sim, Sabe? Boatos, né, que se espalha. E na internet se espalha rapidamente, né? Tem casos aí, o caso que me vem à cabeça é das bruxas de algum litoral aí que caiu na internet que elas eram bruxas e foi se espalhando o boato que
que tava pegando crianças pra fazer rituais e sem prova alguma e mataram a mulher. E aí? É a Idade Média de novo. É loucura! Loucura! É um negócio. Na hora que a Inquisição triste. voltar, alguém me avisa. Que eu vou pegar minhas malas e eu vou embora. Não tá dando. Eu acho que voltou já, viu, Bruno? Não, então acho que eu, né? Vocês perceberam que agora até a Igreja Católica tá virando alvo? Comunistinha? Não, vocês viram isso? Até a Igreja Católica tá virando alvo do governo, porque eles não podem se reunir para falar sobre o caso ambiental da Amazônia, porque isso aí é uma pauta de esquerda e pode virar alguma coisa a mais aí, sabe? Então já foi enviado carta pro presidente da Itália para intervir, sabe? Mas você quer o quê? Você quer um papa que tá falando de proteção ao ambiente, né? Que história que é essa? Até onde você tinha antes, o papa só falava de questão de doutrina, só fala questão de fé. Não de falar de ambiente. Ambiente não é papo pra igreja, né? Esse é o pensamento, né? Então. E no Brasil tem a CNBB, que a CNBB é comunista, né? Tem que levar esse detalhe em consideração. Se Jesus estivesse vivendo aqui entre nós, né? Mas Jesus não papa também não. Jesus, esse esquerdista aí, ó, volta pra Cuba. Jesus era contra Jesus. Ia ser bem complicado. Outra pergunta aqui. Que são pessoas defendendo aí que o criacionismo tem que ser ensinado aí amplamente, como se fosse a verdade universal aí nas escolas, né, cara? Essa nossa ministra, né? Nem vamos falar nela, porque ela já um ser humano, torrou as né? paciências já. Um ser humano pra você não pegar como exemplo aí, né? Na vida. Ela não é um exemplo. Não é um bom exemplo. Diploma de mestrado da Goiabeira, né? É bem isso daí. Não, mas você vai ver bem, né? Universidade pra quê, né? Se eu posso ser me formado no Facebook, então eu posso ser formado no WhatsApp, então não preciso de universidade. Na universidade do WhatsApp. O caso do criacionismo é um caso bem, assim, interessante, sabe? Porque eu não estava esperando isso de forma alguma quando eu estava terminando a faculdade e vi algo assim. Inclusive, na época de campanha, existiam umas ideias dessas de voltar a falar de criacionismo na escola. Eu parei, assim, um momento para pensar, mas isso é verdade? Porque eu, por exemplo, não tenho nada contra as pessoas que, vamos dizer assim, que acreditam no criacionismo. Sim, claro. Cada um com a sua crença. Tudo bem, não tem problema. Mas é um negócio que é importante a pessoa entender, o cidadão tem que entender que criacionismo é uma crença, não uma, várias crenças. Porque eu não falo de criacionismo, também tem vários criacionismos, não é um único. O que a gente mais conhece é da cultura judaico-cristã, mas você, um budista, por exemplo, não acredita no mesmo criacionismo. Quando eu falo de escola, e ela é laica, eu acredito que ela seja, espero que ela continue sendo, eu não posso, de maneira alguma, ainda mais em biologia, falar de uma crença. Porque um professor de biologia, ele não está lá para falar de crença, ele está lá para falar de teoria, está lá para falar de ciência, falar de biologia. E quando a gente fala de biologia, a gente não trata criacionismo como teoria. Pra gente não é teoria. Aquilo serviu numa época, explicou numa época, mas veio o advento da ciência, veio o advento de um conhecimento mais elaborado e a gente postulou teorias. E essas teorias são teorias que seguem na linha evolucionista. Então, não tem como. Não dá. Eu acho que é bom você explicar também por que teoria, né? Porque as pessoas escutam, uma teoria científica, acha que eu tô pensando aqui e vai ser assim, né? Não, lá o cientista tal pensou, então todo mundo acredita. É uma teoria que eu tenho aqui, ó. Todo mundo tá acreditando. E não é um achismo, né? Não apesar é do nome teoria. Apesar do nome teoria. Teoria, ela vem... O primeiro passo no método científico é você formular hipóteses. Então, na verdade, o primeiro passo é a observação. Então, eu observo uma situação, um fenômeno, e desse fenômeno eu vou postular hipóteses. Por que aquilo aconteceu? Através dessas hipóteses, eu tenho que ligar elas com outras teorias já formuladas e ligar elas com comprovações, com observável, com o que eu coleto. Através disso, eu vou formulando... Dessas hipóteses, eu vou formulando uma explicação palpável, que eu vou dar o nome de teoria. E essa teoria, ela tem o nome de teoria porque ela não é rígida, ela não é absoluta. Eu posso estar agregando ela mais conhecimentos com o tempo e eu vou, vamos dizer assim, a hipótese que vai se tornar teoria é aquela hipótese que ela está mais próxima
da realidade, é mais próximo do que eu chamo de verdade. Então isso é uma teoria, não quer dizer que foi uma coisa só pensada. E é construída ao longo de anos, não são do dia para a noite que você formula uma teoria. E você tem que juntar, casar com outros pensadores, não só da área da ciência, mas também com outras áreas. Então, não é assim, tipo, eu pensei e isso acabou. Isso é uma regra, é uma doutrina, acabou. Vai ser do meu jeito agora. É do meu jeito agora. Não é, assim, não dá. Que nem o pessoal fala de evolucionismo, o pessoal lembra de Darwin, né? Mas o pessoal esquece que teve várias outras pessoas que já pensavam em evolução antes de Darwin. Né? Então, por exemplo, Lamarck já era uma pessoa que já estava pensando na evolução. Ele postulou uma hipótese que virou uma teoria e com o tempo Darwin foi lá e agregou mais valores àquela teoria dele e postulou a teoria que a gente chama de teoria darwinista. Que inclusive hoje não é mais a teoria que a gente utiliza. Hoje a gente utiliza a teoria neodarwinista, que já agrega valores da própria genética, que é já uma ciência que você vai a fundo, vai a nível molecular. Então não é assim uma ideia que surgiu do nada. Hoje, já em 2019, eu vou pegando pedaços de molécula que vou, nossa, poxa, Darwin estava certo mesmo naquilo. Ou outras coisas, nossa, Lamarck falou legal isso aqui. Então a gente vai usando as coisas, né? Ou então, Darwin errou aqui, ó. A gente tem que corrigir isso aqui. Sim, com certeza. Tem coisas assim que a gente vê assim, nossa, calma, Darwin, não era isso. Vai com calma, Darwin. E é interessante a ciência, porque ela tá aberta à discussão sempre, né? Sempre a gente pode chegar um cara e falar, não era assim que era assim. Mas por quê? Eu provei aqui, então tem que provar, né? Não é só achar, né? Não é só achismo, né? Sim, inclusive quando você postula uma coisa assim, não, vou contradizer o cara. Isso não é você que vai dizer também, né? Isso você vai ter que passar por assembleias, por comissões, assim, é um negócio bem discutível, né? Bem interessante, assim, né? Não é bagunça, né? Em alguns trabalhos, eu não lembro por qual palavra foi trocada, mas eles, lá da geografia, eles estavam querendo... Eles tiraram a palavra conclusão. Porque eles chegaram a falar assim, não é uma conclusão. Você fez um trabalho, você criou hipóteses, você formou uma teoria, então você não conclui aqui, sabe? Então, eu não lembro por qual... Eles trocaram a palavra conclusão por outra. Eu não lembro qual. Mas é interessante, porque na primeira aula de filosofia eu lembro. O que é filosofia? É buscar a verdade. Qual é a verdade? Depende. Você achou uma verdade, mas pode vir outra pessoa e falar, isso é mentira. Então vamos... E muda. E a ciência é assim, é mutável. Ela não tem um ponto fim de... acabou. Acabou por aqui. Então, chega. Descobrimos tudo, isso, né? acabou. Não, ela é infinita, ela é até onde for. Sim. Até onde for descoberta. Sempre tá evoluindo, né? E esse que é o problema do criacionismo, né? Ele é uma verdade absoluta, né? Então o pessoal que acredita, né? Aí eu posso utilizar a palavra acredito porque é uma questão de fé. Então o pessoal acredita que aquilo acabou. Então, se for na cultura judaico-cristã, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, tudo que habita na Terra. Ele criou, acho que 7 dias, né? Criou, acabou, tá ali. Isso é a verdade, acabou. Mas isso não é satisfatório para o método científico, né? Isso não levou em consideração o método científico, porque não tem provas. Inclusive, se você for observar, né? Segundo a ideia criacionista, o mundo foi formado em 7 dias. Então, todos os animais foram formados de uma vez só. Então, quando você faz uma escavação paleontológica e você descobre em estágios de alguns animais que eles vão sendo diferentes, a biota local ela muda conforme o estágio que você vai avançando em fósseis. Opa, mas espera aí. Mas não foi criado tudo ao mesmo tempo? Por que eu tenho aqui animais diferentes, aqui eu já não tenho, nessa determinada época eu tenho, aqui eu não tenho mais? Nesse caso, eu já refuto que essa hipótese seria negável, não tem como eu aceitar. Então, por isso eu não aceito o criacionismo como uma explicação para como se desenvolveu a vida na Terra. Uhum. Traduzindo. Então, se o criacionismo fosse uma hipótese da ciência, ela já teria sido refutada. Já foi. Na verdade, ela foi. Porque, como eu disse no começo, as pessoas aceitavam. Mas algumas pessoas curiosas, isso que é o legal da ciência, a pessoa é curiosa, né? A pessoa tem vontade. Isso que é bonito. Ele falou assim, não, isso não deve ser verdade, alguma coisa está errada aqui.
E ela vai cutucando, ela vai mexendo e vai descobrindo, poxa, então não é assim que a banda toca. Pautar bem essa diferença, né? Entre o que é fé e o que é ciência. O que é fé, você acredita, cada ser individualmente. Então eu acredito numa coisa, o Bruno em outra, o Guilherme em outra. Cada um acredita. Então, por exemplo, se eu sou um professor que quer falar sobre o criacionismo, mas essa é a minha fé, certo? Mas e se eu tiver uma pessoa de matriz africana que pensa completamente diferente? Ah, não, mas aí vem se for uma pessoa muito preconceituosa, não, mas isso aí é coisa do diabo, você tem que parar de acreditar nisso. Isso é macumba, né? Não pode vir. Tanto que eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas vou voltar a contar de novo. Pode que no falar, primeiro ano da faculdade a professora de antropologia resolveu levar a gente ensinar sobre a diversidade religiosa. Então ela levou a gente num santuário da Igreja Católica, da Mãe Rainha, o nome dela é difícil de falar, numa cerimônia budista e numa cerimônia da Umbanda. Muita gente se recusou aí. A professora não obrigou ninguém. Dá um trabalho diferente para avaliar, mas não quis ir. Por quê? Por medo. E quando a gente chega lá, a gente olha, e a gente olha não com olhar de julgar, fala assim, essas pessoas estão erradas. Não, com olhar de empatia. Nossa, mas é parecido com a minha fé, porque aquilo ali é o que eles estão acreditando. Acreditar, ter fé. Minha professora mesmo falava, ela falava assim que ela não acreditava em Deus e ela não entrava em discussão com quem queria discutir com ela. Porque ela falava, olha, isso aí, eu não acredito. Então se eu não acredito, não tem como você ensinar a fé, né? Eu não acredito, eu não tenho essa fé. Uhum. Mas se você tem, é um ponto seu, sabe? E uma crítica quem é religioso é o preconceito deles. Eles não têm essa capacidade de entender. Tanto tem um episódio do Young Sheldon, que vem do programa do Maior. A mãe dele, que é muito religiosa, fala, não sei o que. Não lembro quem pergunta, então, Jesus ele quer o bem de todas as pessoas? Ah, quer, com certeza. Mas o que acontece com quem não segue Jesus? Ah, vai pro inferno, quem não for pro inferno. Sabe? Tem que quebrar isso. Esse preconceito, essa intolerância religiosa. Tanto que eu tinha certo preconceito, mas depois que eu participei daquela experiência, mudou muito. Porque eu comecei a olhar e falei assim, nossa, mas o que tem de diferente aquilo lá da minha fé? Porque eu sou católico, tenho minha fé formada, tudo. E qual é a diferença daquilo? É uma cerimônia deles. Se eu olhava no olhar deles para com aquilo, eu via o meu próprio olhar quando eu participo de uma missa. Então eu falei assim, junto. Eles estão errados porque eles estão praticando? Não, quem sabe eu que estou errado. Não, então, é o que eu acredito, eu tenho minha fé. Exatamente. E a pessoa tem a outra. E aí tá a diferença. A ciência é algo provado, comprovado, lido, relido, daí lê de novo, duvida, prova se a dúvida tá certa. O criacionismo não, você acredita, você tem fé. É essa a diferença que o pessoal tinha que entender. Entendendo. Você quer trabalhar a sua fé? Isso você faz no seu templo, no seu espaço. A escola, na verdade, é um local de discussão, um local de diálogo, é um lugar de construção de conhecimento. Tá? Então você tem que estar sempre aberto àquelas propostas que você tem em cada área de conhecimento. Então não tem como eu trabalhar isso em biologia. Eu vou falar de criacionismo em biologia, isso não existe, não dá, né? E vocês acham que dá pra conciliar a ciência e a religião? Numa escola, por exemplo? Eu acho Polemiza que não. aí. Eu acho que não. Eu acho Polemiza que aí. religião é uma coisa e a ciência é outra. Tanto que tem cientista que tenta provar que a religião, a teoria que a religião tem, que o criacionismo tem, é verdadeira.
tudo bem, se ele conseguir provar, palmas, né? Mas até que ele não prove. E tem aquela do ensino religioso. O ensino religioso, ele não pode ser um ensinamento de dogmas. Sim. Ele tem que ser uma forma de fazer outra pessoa conhecer o que é aquilo. Conhecer, não... Você não está obrigando a pessoa a acreditar naquilo. Você está fazendo ela conhecer. Porque o conhecimento tira o medo. Então, geralmente, das outras religiões, as pessoas têm medo. Por exemplo, aquele monte de pessoa que resolveu não ir nas celebrações que não eram da deles, porque tinham medo de, por exemplo, acontecer uma macumba, essas coisas que... Macumba, já me falaram, provaram lá que é um instrumento musical. Então, sabe? E então, assim, eu acho que não tem espaço para religião e para ciência, conhecimento na escola. Tanto que a escola é laica, o Estado é laico. Porque se você estudar uma parte da religião, você vai estar desprivilegiando outra religião. Sim, tem esse problema também. E isso se coloca no lugar. Imagina que tivesse... você, católico, tivesse um protestante ensinando a fé dele na sala. Você iria ficar furioso. Então é isso. A gente tem que dar espaço. E não... porque tem muitas pessoas que falam, não, eu não quero religião dentro da sala de aula, então eu também não quero ensino religioso. Mas não, o ensino religioso ele tem que ser diferente. Ele não é um ensinamento de dogmas, ele não é uma catequese. Ele tem que abordar todas as religiões para você conhecer e perder esse medo e acabar com essa intolerância. E escolher a sua ou não, né? Ou não escolher. Ou não. Direito tem. Qualquer um. É levar a informação, né? Pra que... Mas pra mim, na minha opinião, não tem espaço religião e ciência no mesmo campo. Uhum. Esquece. Muito conflito aqui. Retrocesso. Bom, pra mim... No que eu levo até, inclusive, para minha vida. Eu separo. Eu entendo a religião como uma área, um campo. A ciência é uma outra área, um outro campo. Eu não vejo, assim, uma articulação entre as duas, porque, para mim, a religião ela tem um método dela, ela tem um objetivo dela, ela tem um espaço dela e ela pensa em outras coisas. Ela está preocupada mais com uma questão de Deus. Esse é o foco dela, fazer com que as pessoas acreditem em Deus, que as pessoas se voltem para Deus. A ciência, o objetivo dela é outro. Ela tem um método investigativo, ela quer saber como se dá os processos naturais, como que as coisas são. Então, eu não vejo necessidade da gente misturar as duas coisas. Eu pelo menos, eu separo, eu não misturo. Eu não vejo assim um meio de misturar as duas coisas e tentar fazer com que a religião ela se misture com a ciência se misture com a religião. E eu acho que esse conflito entre as duas também tem que estar bem distante da escola. Porque imagina você, um aluno lá do 6º ano, por exemplo, né? Acabou de sair lá das escolas municipais, você vai para o estadual e você começa a ter assim, contato com disciplina dura. E em casa você não tem isso, porque geralmente é o que acontece, que na casa o aluno ele não tem esse contato com essas outras matérias. Então, a escola é um lugar você deixar livre do conflito e fazer com que ele vá entendendo mais as questões de mundo. O ensino religioso eu acho também interessante na escola, porque o aluno ele passa a entender realmente o que é. Porque às vezes ele está na casa, por exemplo, é uma casa de ambiente protestante ou de ambiente católico. Então ele entende só aquela religião dele. Ele vai para o ensino religioso, se for bem feito, bem preparado, ele vai entender esse campo da religião, o que realmente é esse campo da religião. Eu acho interessante isso, mas longe desse conflito, sem misturar as duas coisas, né? Tem que ser bem pensado mesmo, porque eu não sei se vocês tiveram aula de ensino religioso. Eu tive e pra mim foi uma catequese que aconteceu lá na escola. E tipo, valia nota e eu tinha que tirar nota e tinha que assistir a aula. E ficava nessa. Que eu me lembro pra mim foi apresentado os diversos tipos de religião mesmo. Eu lembro que a gente estudava o budismo. Eu não lembro de ter estudado religião de matriz africana. Isso eu não me lembro de ter estudado. Agora, de outras... Não foi um catecismo. Foi uma explicação sobre diversas religiões. Símbolos delas, tudo para conhecer. Gostaria de ter essa aula. Foi interessante. E eu converso também com
Seu privilegiado. com adolescentes menores, e eles têm costume de conversar comigo e falar e despejar o que aprende na escola. Eu gosto. E nisso tem um desses que se apaixonou pelo budismo na escola. Porque a professora começou a falar sobre o budismo, o que era. Ele chegou em casa e desceu pesquisar sobre o budismo. Veio perguntar pra mim o que era, tudo. E aquilo ali, você falou, joinha, né, tá? Sim. É esse ponto mesmo. Se quer uma catequese, vai na igreja e procura um catequista. Você se identificou com aquilo? Vai procurar, né? Não, então, interessante, porque eu me lembro de ter tido diversas explicações, né, dentro do ensino religioso, e esse adolescente que é mais novo que eu também teve. Então, eu, pelo menos nesse ponto, eu me lembro de ter tido diversidade no ensino religioso. Aí que reside o X da questão, né? Porque acho que virou uma modinha também no Brasil, né? Do pai e a mãe agora levantar a bandeira da tradição, né? Então aqui eu vou levantar a bandeira da tradição. Se a minha família tem essa tradição, então eu quero que meu filho continue nessa tradição, né? Inclusive, num discurso de posse aí, eu escutei a palavra tradição judaico-cristã do Brasil. Eu fiquei imaginando da onde começou essa tradição, né? Os índios, será que já eram, né? Já tinham essa tradição. Todos oravam para Cristo, com certeza. Eu fiquei em dúvida nessa questão. Mas aí o que acontece? Então, o pessoal agora, né, começou a falar de valores, né? Inclusive, uns tempos aí, ninguém falava de valores, né? Agora o pessoal já tá falando de valores e tem que manter a tradição da casa, né? Todo mundo bonitinho, perfeito. Quando você manda pra escola que ela é doutrinada, né? Ela doutrina, ela faz tudo isso, né? Que os professores saíram da faculdade, ela é bem de esquerda, né? A maioria. Então, essa criança, ele vai perder os valores dela. Nossa, você manda o filho pra escola e perdeu o valor, né? Ele vai começar a aprender outras formas de você cultuar Deus, vai aprender ciência e vai parar de falar de criacionismo, vai começar a negar a Deus, né? Isso que o pai pensa, né? E aí é onde volta para a desvalorização do professor e da escola, porque não consegue entender isso daí. E ainda você tem um apoio aí de um pessoal querendo fazer educação em casa, né? Para ajudar. Vamos, né? E tenta imaginar a ignorância que você vai conseguir pro Brasil nos próximos anos, né? Eu trago um ponto para mim que é assim. Político. Se o político ele ergue uma bandeira religiosa, seja qual for, eu não voto mais de jeito nenhum e faço propaganda contra. E muito. Por quê? Porque entra nesse ponto. Vamos supor que eu coloco um candidato que seja da minha religião. Esse candidato vai defender a minha religião. E o candidato, ele não tem, o eleito, ele não tem que proteger a minha religião. Ele tem que proteger a população. Então a população tem diferentes escolhas. Então ele tem que saber defender essas diferentes escolhas. Por exemplo, a nossa bancada religiosa. O que eles fazem com quem tem opção? Orientação, porque ele já me corrigiu sobre isso. Orientação. E, então, quem tem orientação sexual diferente? Eles condenam. Eu não quero um candidato que condena um ser humano. Eu não quero isso lá, representando ele também. Porque se eu tô colocando alguém lá, eu não tô colocando alguém só pra me representar. Tô colocando ele pra representar o povo inteiro. Certo? Então, é uma dica, eu acho que é uma dica pra vocês. Ergue bandeira de religião, não vota, seja qual for. É um crime fazer isso. Eu coloco desse ponto mesmo. É um crime. Concordo com você, Luiz. Tô no mesmo barco. Está irritado aqui, ó. Não faço isso. É esse ponto, porque chega a ser triste ver isso. Deixa a gente triste. Porque são muitas pessoas que, a maior parte que tá lá, chega com essa bandeira do tradicional, da religião. E você sabe que tem lá muita gente lá, sabe? Que se você pegar o currículo dele, ele vai estar mais sujo que pau de galinheiro. Tá. Sabe? A famosa hipocrisia, né? Mas... Aí, ó, já ficamos tristes. Esse programa termina triste. Eu não sei o que acontece. É que o Luiz aqui jogou umas bombas tristes aqui.
A realidade dói, Dói. É complicado. A ignorância é uma benção. Né? É verdade. Então, esse que é o desafio, por exemplo, quem trabalha com ciência, né? Porque imagina você tentar apresentar provas científicas, tentar apresentar argumentos científicos no meio de tanta ignorância. Então, você já tem na base, na educação básica, essa defesa do tradicional. Imagina se você chega lá pra frente, você não vai conseguir fazer uma leitura daquilo. Você vai olhar para aquilo já com um olhar preconceituoso e falar assim, não, pera, isso daqui só pode ser mentira, porque segundo a minha base tradicional, isso aqui é mentira. Então você não forma mais, quer dizer, nunca formou, na verdade, praticamente, a maioria dos alunos não foram formados numa base crítica. Então você acaba prejudicando o desenvolvimento da própria população na questão intelectual. Infelizmente isso acontece. Então, como que a gente avança no Brasil com esse tipo de dificuldade? Mas isso é interessante para os políticos. Com certeza, né? Eu fui começar a ter uma base dessa crítica quando eu fui entrar no ensino médio. Aí chegou aquele professor loucão, barbudão, de filosofia, né? As outras professoras de sociologia, né? Nos dois primeiros não, mas quando chegou uma professora mais nova de sociologia, aí sim, foi ensinando sobre diversidade, sobre nunca acreditar em nada, sempre duvidar. Isso é importante. Né? E fui desenvolver isso realmente na faculdade só. Aí aqueles professores falando umas coisas, onde você viu isso? Aí sim que você vai, sabe, começando a se formar, porque do ensino fundamental pra trás você não tem nenhuma. É muito raro você achar um adolescente que seja um adolescente crítico mesmo, que seja interessado em... Questionador. Será que isso é verdade? Será que isso que estão me ensinando realmente é isso? É raro você achar um. Não é muito estranho você passar a sua vida inteira só concordando com as pessoas? Não, é verdade isso aí. Que estão falando, não, é verdade mesmo. Não tem algo errado, né? As pessoas não dão uma coceirinha, né? Tem algo errado aí. Eu não conseguiria. Eu não consigo. A curiosidade, né? Eu não consigo. Minha primeira opção é negar. A pessoa fala assim, não, pera, isso é mentira. Não é verdade isso. A famosa criança que chega, mas por quê? Porque é desse jeito. Mas por quê? Não, porque foi feito daquela maneira e tal. Mas por quê? Porque Deus quis. Olha lá. Aí pronto, matou o cientista que havia nessa criança. Né? Sempre respondo os porquês da vida, sabe? Tem que responder. Seu filho tá te questionando, é importante, né? Não manda ele calar a boca, né? Vai mostrar, né? Porque tudo tem um porquê, né? E se não souber a resposta, vai procurar a resposta junto, né? Exatamente. Tenta vasculhar, né? Não no WhatsApp, pelo amor de Deus. Não no WhatsApp. Usem fontes confiáveis. Eu gostava quando o pai dos burros era o Aurélio. Né? Então... Depois agora é o WhatsApp, é o Facebook. Tá complicado. Mas então eu acho que é isso. Vocês querem recomendar alguma coisa? Algum livro, algum estudo que vocês estejam desenvolvendo aí, sei lá? Olha, recomendação eu deixo assim, pro pessoal que pensa assim, em ser cientista ou tentar ir nessa vida de pesquisa. Assim, não é difícil, não é impossível, dá pra fazer, vai atrás, assim, vale muito a pena mesmo, assim, porque é interessante você descobrir esse universo diferente, sabe? Ver que as coisas não eram só aquilo que você imaginava. Sim, exatamente. Então, corre, é muito legal, assim, dá dor de cabeça, dá trabalho. Tem matemática, tem cálculo, infelizmente, mas vale a pena. E o curso de biologia é um curso muito lindo. É isso que eu tenho pra dizer. Muito legal. Luiz? Eu nunca assisti essa série. Mas quando eu vejo, eu faço, nossa, mãe, que interessante. O nome da série é Merle. É um professor de filosofia que ele realmente ensina filosofia para os seus alunos. A série é isso. Ele vai falando, vai dando uma aula realmente, sabe, para os alunos. Eu tenho muita vontade de assistir, mas até agora eu não consegui. Mas caso alguém tenha, eu acredito que esteja na Netflix. Quem tiver essa oportunidade de achar essa série, é extremamente interessante. Legal, sabe? É um professor dando aula de filosofia para os seus alunos. E os alunos não ficam quietos concordando, não. Olha, aí é interessante, né? Desafiador. Eu vou recomendar para você que é
curioso aí, que gosta de ciência, a série Cosmos, não sei se vocês conhecem, que é Já assisti. o Neil deGrasse Tyson, né, que apresenta. E a partir dela você pode, sei lá, de repente te desperta a curiosidade científica e é uma série muito interessante. Vai pesquisar aí sobre Carl Sagan, sobre... E é confiável. Exatamente. O cara sabe o que tá falando. E se for procurar no YouTube tem um grupo, que eles até fizeram um selo de qualidade, chama o Science Vlogs Brasil. Então, qualquer canal que faz parte do Science Vlogs Brasil são canais confiáveis. Então, o que tá lá, vocês podem assim, entender que a pessoa que fez o canal, a pessoa realmente ela pesquisou, ela procurou, e não foi só no Google, ela realmente foi atrás de artigo, então já é um pouco mais confiável. E como que dá para saber que é um site? São canais do YouTube, eles formam um grupo, então eles têm um selo do Science Vlogs. Tem então, o selo. Tem um selo. Então você entra no início do canal e já tá lá que faz parte do Science Vlogs Brasil. Sim, legal. Esse dá pra acreditar. Selo de aprovação. Esse tem um selo de aprovação. Um mecanismo pra impedir a fake news. Exatamente. Ter aí só as fontes confiáveis. Né? Teriam que ser criado mais disso, mais mecanismos de combate a essa... O YouTube começou a se movimentar, né? Vamos esperar aí que outros sites aí já... não sei se é uma coisa que o governo pode mexer também, eu não sei como funcionaria isso. Mas esperamos soluções aí, né? Pra não espalhar a burrice aí pelo mundo. Na época da eleição aconteceu, né? Do Facebook excluir várias páginas, né? Que estavam divulgando, né? Mas com por pedido do governo. Eu acho que esse governo é um pouquinho complicado. Isso eu acho meio que apoia. Então é isso. Muito obrigado vocês dois aí pela presença. Valeu. Não, eu que agradeço. Tem que voltar mais, hein? Os dois. Pode deixar. E é isso aí, galera. Até qualquer hora. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast é uma realização Lucky Robot.